E eu vou falar uma lista que ele separou. Uhum. Primeiro, ele fala: substituir o latim pelo idioma ou pela língua vernácula. Segundo, insistência pela participação vocal dos fiéis. Terceiro, alterações arbitrárias nas rúbricas da Santa Missa. Quarto, comunhão baixa as duas espécies. Isso, obviamente, acompanha erros, vários. Promover a noção de que é a comunidade que celebra a missa. Reduzir o papel do sacerdote a um delegado pelo povo. E exagerar o sacerdócio dos fiéis. E aí eu pergunto para os senhores acham que isso é de que época? A É, missa nova acho que é de 69? Tá 67 bom, ali, 68, tá né? bom. Vocês dizem que é da época de 60, né? Sim. Sim. Aí eu digo para os senhores que isso já é bem mais antigo. Ah, é? É de 1942. Que isso? Nossa. Como assim? Escondido, baixo segredo, e eu sigo. Essa lista foi extraída a partir de 17 pontos do memorando de um arcebispo de Freiburg, na Alemanha. Ele enviou prevendo tudo isso aos seus colegas bispos. Então já existia, eles já estavam ali na década de 40, no início ali, já trabalhando nos E antes bastidores. também. Já Sim. tinha Entendi. todo um plano ali armado para Já, concretizar isso, né? já existia um plano e dentro da igreja existia um movimento chamado movimento litúrgico, que foi muito impulsado por Dom Prosper Granger. Dom Prosper Granger foi beneditino, fundador dos Solenes, que foi muito elogiado pela igreja, e era um movimento litúrgico que justamente impulsava a fé, a devoção no culto litúrgico. Uhum. E os modernistas roubaram, sequestraram esse movimento, que eu diria mais bem revolução litúrgica. E aí, por exemplo, aquela prática do Vaticano II de convidar os fiéis no momento do cânon de estar em volta aí do altar. Vocês vão me dizer, de que ano que é? É de 1960, 70? Não, 1920. Nossa, Caramba. muito antigo. Movimento muito antigo, movimento de jovens e missas de escoteiros na França e na Alemanha. Esse movimento litúrgico, a princípio, era um bom movimento. Depois, o que É aconteceu? Eles, que eles se o filtraram dentro movimento, do movimento? o movimento litúrgico feito por Dom Prosper Garanger foi muito bom, coisa santa. Sim. O outro foi o que eles foram roubando em grupos, como se fala, é, em segredo, Secreto ali, grupo secreto, né? secreto, grupo secreto. E agora a gente olha esses dois grupos, né? Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. Sim. Um Sim. era baixo o olhar do Papa, sob o olhar dos verdadeiros pastores, buscando a elevação da alma para Deus. E o outro, em segredo, fora do olhar dos sumos pontífices, em reuniões secretas. E aí a gente pergunta, qual é o fruto desse que pode ser santo? E o único que pode ser santo é desse que está justamente sob o olhar do papado, sob o olhar dos seus pastores. Por que tem que fazer reunião secreta? Por É que não pode os verdade. outros saber? E, Verdade. e, aí, e aí a gente pergunta, qual era o plano desses homens? Era a redefinição da fé. O que é a fé? É uma adesão da razão, iluminada pela fé nos dos artigos católicos. E eles queriam transformar numa experiência, numa emoção, queriam trocar aquele culto que era para Deus num culto ao homem, que de fato Montini falou várias vezes durante seu pontificado, e aqui eu tenho uma lista de algumas frases que ele falou. Ali já Discurso. era, já era infiltração maçônica massiva ali dentro da igreja, né? Muitos desses clérigos provavelmente eram maçons, né? Sim, sim, sim. Não tenho dúvida disso. Por exemplo, Paulo VI, num discurso 7 de fevereiro de 1971, ele dizia: toda a honra ao homem,
Discurso, 1º de agosto de 1969. Não os deixeis desanimar pelos obstáculos, pelas dificuldades que surgem constantemente. Não perca a fé no homem. Nossa, que 25... O centro é o homem. O centro é o homem. 25 de março de 1971. O homem, a quem todas as coisas da terra devem estar relacionadas como centro e coroa. 10 de junho de 1969. Porque, numa última instância, não existe verdadeira riqueza, senão na riqueza do homem. Ele era bem humanista mesmo. Muito humanista. O seu pontificado foi todo pregar direitos humanos, tudo que a gente vê nos movimentos esquerdistas e progressistas. De fato, ele teve na ONU, e eu separei aqui, ele teve na ONU, e olhem qual foi o discurso dele. Só deixa eu achar aqui. Aqui. Paulo VI foi na ONU e fez um muito bonito discurso, em contra da igreja, obviamente, e vejamos o que ele diz. 4 de outubro de 1965. O que os senhores proclamam aqui, na ONU, são os direitos e os deveres fundamentais do homem, a sua dignidade e liberdade, e, ante tudo, a liberdade religiosa. Sentimos que os senhores, os intérpretes do que a sabedoria humana tem de mais elevado, diríamos quase o seu caráter sagrado. E lá na ONU tem um lugar que chama lugar de meditação. Ah, é? E a sala da meditação. E aí você pensa, né? Deve ser para ele ter, ele entrou lá, rezou, e deve ser uma capela, não sei, Nossa Senhora, São José. E não era nada disso. A sala da ONU a gente já sabe muito bem o que deve ser. E se você buscar na internet, não tem explicação do que é, porque justamente o que se fala é que foi a rezar um santuário onde tem um Deus sem rosto. Muito provavelmente um santuário maçom. Sem dúvida. E também, né, padre, muitas coisas ali da missa, né, por exemplo, a missa tem que ter, o sacramento tem que ter a matéria, a forma e a intenção, né, que a gente aprende na igreja. Eles mudaram a forma também, né, das palavras de consagração, então ele mexeu em muito ali na missa. Vamos falar da Santa Missa. A gente viu que Paulo VI buscou que tudo fosse em direção ao homem. E a que a gente sempre fala aí no Brasil, que a boca fala que o coração está cheio, a gente olha na Nova Missa, que é um culto protestante, que de fato, peraí. Ele convidou 6 pastores protestantes para participar dessa reforma litúrgica aí da Nova Missa. Sim. Eles eram consultados. E não só isso. Teve um homem que se chamava Joseph Andrés Jugman e outro era Luis Boyer. E eu vou ler aqui diretamente para os senhores. Entre eles, a maioria desses homens seria parte mais tarde da facção progressista no Vaticano II. Entre eles estava o Monsenhor Giovanni Battista Montini, que vinha celebrando missas em pequenas reuniões de estudantes universitários, como relata um senhor chamado Joseph Andreas Jugman. Outras reuniões secretas, ele como Monsenhor ainda, tais reuniões feitas com esse grupo rezando ao redor do altar, como descreve Jugman. Jugman era um dos grandes progressistas nesses movimentos que poderiam chamar de antilitúrgico, ou eu chamaria revolução litúrgica. Para ele, a liturgia tinha que ser transformada ou remodelada para satisfazer as necessidades percebidas do homem contemporâneo. E esse homem fez uma obra em 1954 chamada Piedade Litúrgica, onde estabelece 2 conceitos que se tornará a fundação teológica para a missa de Paulo VI. E um dos conceitos era teologia da Assembleia. E isso, Luiz Boyer, justamente o que ele tentava era trocar de uma maneira disfarçada, porque tudo que a gente vê dos documentos
do Vaticano II é uma mistura entre uma espécie de doutrina católica e uma espécie de modernismo, foi trocar a essência da Santa Missa, que é o sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo, numa ceia protestante. E aí você vê esses teólogos protestantes na formação da Santa Missa, que já não era mais santa. Mudou a intenção, né, padre? Eles mudaram a intenção. Eles mudaram tudo. Eles mudaram tudo. De fato, eles tiraram... Porque a gente pode falar de coisas... Na Santa Missa, a gente pode falar de coisas acidentais e essenciais. Sim. Não se trata do latim. Não se trata de uma roupa bonita. Se trata do que eles trocaram. A natureza da Santa Missa era ser o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo de maneira incruenta. Eles trocaram numa ceia protestante, numa ceia, numa reunião para ir comer um banquete. Isso é um memorial, né? Um memorial igual os protestantes fazem, né? Um memorial foi uma das primeiras coisas que Martim Lutero tirou. Sim. Verdade. Porque quando você está numa missa de sempre, na missa tridentina, o padre discorda, você tem realmente aquele sentido de que você está participando de um sacrifício. Agora, a missa nova é o sacerdote lá, né, entre aspas, que a gente pode dizer, de frente para o povo, como se fosse ali todo mundo banqueteando, né? Exatamente. Mas eles mudaram também a fórmula, tá? A fórmula também foi mudada. A fórmula também foi mudada. Sim, não só a intenção. Porque, exatamente, eles trocaram muitas coisas no que eles queriam para a sua nova religião, porque quando terminam o Vaticano II, Paulo VI dá uma locução, nasceu uma nova igreja, uma igreja conciliar, a igreja do culto ao homem. Ele falou. Nossa. E a gente vê justamente Paulo VI, ou seja, a missa nova, ou revolução litúrgica, o que vocês quiserem chamar, é de frente para o povo. E é justamente, a boca fala que o coração está cheio. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei do que eu creio. Já não era o sacerdote de frente para Deus como representante de Cristo e como o próprio Cristo na Santa Missa. Porque na Santa Missa você tem, na Santa Missa Católica, você tem o agente principal e o agente oficial. O agente principal é Nosso Senhor Jesus Cristo. E o agente oficial da Santa Igreja é o sacerdote. E o sacerdote na Santa Missa, ele empresta a voz para Nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele fala não em terceira pessoa. Ele, quando consagra, fala hoc est enim corpus meum. Meu corpo. E o que eles trocaram na Missa Nova foi que no mesmo texto que vai seguir, as orações que antecedem a consagração, porque já nem de consagração eles falam, vai tudo junto em um tom narrativo. Como que Nosso Senhor Jesus Cristo que fez. Como se estivesse narrando uma história, né? Narrando uma história. Exatamente o que é o memorial da Santa Ceia protestante, que é uma memória. Exatamente. Aí você tem aqui, ó, ofertório da verdadeira missa católica. Ó, o ofertório da missa católica verdadeira de sempre. É assim. Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterno Deus, e a tradução. Recebei ao Santo Padre, Deus omnipotente e eterno, este que há de ser a hóstia imaculada, e que eu, vosso servo indigno, o sacerdote, ofereço a ti, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inúmeros pecados, ofensas e negligências, e por todos os que estão por aí, bem como por todos os cristãos fiéis, vivos e mortos, para que ele possa lucrar comigo e com eles para a salvação e a vida eterna. E depois você tem a oração de Paulo VI, que diz: bem-aventurado és tu, ó Senhor, Deus do universo. E aí a gente já tem mais história também para falar de Paulo VI e de Teilhard Chardin e todo o que ele seguia. Por este pão, fruto da terra e da obra do homem, que recebemos da tua generosidade, totalmente. E agora te apresentamos. Ele será para nós o pão da vida. E aí eles dão uma misturada em alguma coisa um pouco mais espiritual.
mas se troca totalmente a essência do ofertório. Quando o sacerdote católico oferece, ele tira o pão e o vinho com as gotinhas de água que vai no cálice, ele tira do mundo profano. Já não é mais um simples pão e um vinho. Ele já trata como se já fosse consagrado praticamente. E depois, não é de uma maneira como se fosse uma narração à consagração, que de fato da nova religião, digamos, a missa nova, trata como toda uma narrativa, falando tudo em terceira, ou seja, tudo foi Nosso Senhor Jesus Cristo que fez, a gente faz uma memória de tudo isso, e vão comer um pão e tomar vinho tudo junto em volta dessa mesa. Totalmente contrária à doutrina da igreja, totalmente. É diferente quando o padre ali como se fosse o próprio Cristo, como, persona Christi, né? É, persona Christi. Exatamente. Né? Verdade. Então, exatamente. Ali muda como se fosse um narrador de uma história, né? A mudança. Exatamente. Como se o padre estivesse narrando um fato histórico. Ô padre, exatamente. não sei como é que tá o tempo do senhor, já são 18h32, né? O senhor falou que podia ficar até 18h30. Vamos continuar mais um pouquinho. Tá bom, então. Mas se o senhor quiser também, a gente faz a parte 2 outro dia. Tá, quando eu tiver mais apertado, eu falo para os senhores. Tá bom, Tá, então, padre. Mais uns 20, 30 minutos eu posso continuar. Tá bom. Então tá bom. Mas aí, quais as outras... Essa é a parte que o senhor disse agora da consagração? Sim. E aí outras coisas que eles trocaram. O sacerdote começa na bancada, o uso do vernáculo. Já é uma língua, a gente fala tudo no mesmo idioma, o mistério, porque justamente o latim, ademais de ser o idioma da Igreja Católica, para que quando você vá à França ou vá à Alemanha possa estar em casa, como quem diz, existe uma espécie de mistério na coisa. Tudo o que está no entorno da liturgia, que estava bem feito por Dom Próspero Garanger no movimento litúrgico, era para justamente levar a alma ao céu. E o que a gente vê nessa ceia protestante, que a gente já vê que já tinha influência de Jungmann, que ele dizia já pelos anos 1900 que o sonho da vida dele era poder transformar a Santa Missa. Já nos anos 1900 ele já falava umas coisas bem complicadinhas em contra da Santa Missa, do atual sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você olha, esse homem, olha Luiz Boyer, que também... E aí depois você tem Karl Rahner, você tem Yves de Congar, que diziam... Yves de Congar dá uma entrevista, acho que nos anos 1990 e alguma coisa, se eu não me equivoco, se eu não me engano, dizendo assim, Rahner dixit ergo verum est. E o que quer dizer isso? O que Rahner falou é verdade. Se Rahner falou, é verdade. E você tem justamente nesses homens os grandes progressistas do modernismo, tentando trazer uma religião do homem, uma religião totalmente anticatólica e abrindo as portas para um falso ecumenismo, onde você tem Paulo VI, e a gente pode entrar nesse tema também, falando, uma das encíclicas dele fala o seguinte: Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. Artigo 3. Por isso as igrejas e as comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação, pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como de meios de salvação, cuja virtude deriva da própria plenitude de graça e de verdade confiada à Igreja Católica. Ou seja, a gente é tudo do mesmo barco, tudo do mesmo barco. Uhum. E é uma heresia grande, porque fora da Igreja Católica não há salvação. É um dogma católico. Uhum. E ele falou que todas as outras religiões são meios de salvação. Ele está dizendo, por isso as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e significação no mistério da salvação. Um papa verdadeiro não pode falar uma coisa dessa. E não é que
ele caiu em heresia depois. Um papa não pode... Alguém, para ser eleito papa, tem que ser católico, integramente católico. Não existe católico pela metade. Não posso agarrar 9, 10 dos artigos do credo. Não, tem que ser todos. Sim. Um papa não pode levar uma pessoa, né? Principalmente um fiel católico à perdição, né? Isso seria um absurdo. É que aí vocês podem me perguntar, então, padre, para que você fez tudo isso? Saiu do seu país, teve que aprender outro idioma, teve que aprender outros costumes, tudo, digamos, naturalmente, que a gente poderia pensar, ou seja, desconfortável. Para que tu fez tudo isso se você podia ter ido até na Assembleia de Deus aí? Podia estar com a renovação carismática, podia estar com os maçons, são tudo a mesma coisa, pois são meios de salvação, os irmãos separados. Os ortodoxos, que Paulo VI tira a excomunhão dos ortodoxos, sem eles ter arrependimento do que eles acreditavam. O que eles acreditavam? Que a primazia de São Pedro não estava em Roma. E é dogma católico que a primazia está em São Pedro e nos seus sucessores. E aí você vê outra infração, se a gente pode dizer assim, dos dogmas católicos. Ele fala também... Sim, pode falar. Não, eu fico pensando entre todos esses papas, né, desde João XXIII, né, o papel de cada um na destruição da igreja. A gente fala de modo não tão concreto, né, porque a igreja ela tá sempre, ela foi só eclipsada, né. Exatamente. Mas eu fico pensando no papel de cada um desses papas, né, e Paulo VI, ele teve um papel assim muito importante nisso tudo, né? Porque ele que estabeleceu a nova igreja, né? Ele que inaugurou a nova igreja, né? Praticamente foi ele que inaugurou a nova igreja. Foi ele. E os outros papas, eles deram continuidade a tudo isso, né? Eles foram ratificando toda a obra de Paulo VI, né? Não teve nenhum... Exatamente. A não ser João Paulo I, que alguns dizem que foi envenenado, né? Que talvez... O mesmo. Você pode olhar o primeiro papa, entre aspas, que coloca uns 2 nomes no seu nome. E aí, no seu nome de papa. E aí você vê quais são os nomes. João Paulo. Qual foi o primeiro antipapa? João 23. Qual foi o segundo? Paulo VI. Foi uma homenagem a eles. Nunca tinha pensado nisso, né? Foi uma homenagem a eles. E João Paulo II a mesma coisa. É verdade, eu não tinha pensado nisso. João Paulo I. É mesmo. Verdade. Qual será o próximo? Será que será Francisco II? Não sei. Paulo VII? Deus queira que termine logo isso. Quanto mais papas chegam, né, pior, né? Pior. Igual a questão do Bergoglio, né? Vamos colocar aquele áudio, não sei se tá ali. Vamos até interessante a gente colocar isso agora, porque foi um vazamento de um áudio de um padre dito conservador da nova igreja, né? O nome dele acho que é Rodrigo Vasquez. Ele vazou esse áudio aí na imprensa argentina. Talvez o senhor não tenha sabido ainda, porque o senhor está em Tucumã, né? Então, mas esse padre, ele denuncia os cardeais, o arcebispo de Buenos Aires, né, que Francisco escolheu. Ele faz algumas denúncias graves contra esse arcebispo escolhido por Francisco e também contra o Chucho Fernandes, né? Que é aquele cardeal que é o prefeito de Castério, né, para a doutrina da fé. Não foi o áudio, não. Você tem que fazer a transição aí, senão não vai. Ele... Participo asiduamente de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa, el Santo Rosario, bueno, mis sacrificios diarios. Con García Cuerva fuimos compañeros de seminario. Él estaba 2 años más adelantado que yo, pero lo conozco bastante. Se ordenó en el 97, yo me ordené en el 99. Yo soy exalumno del Colegio Marín de San Isidro e hice todo el seminario allí. Y después terminé como alumno externo en Devoto, el seminario metropolitano, viviendo en el colegio militar, porque después me ordenaron allí en el obispado castrense en Monción Martina. Pero lo conozco a él porque fuimos compañeros. Primero, es una persona gay, apoya el LGTB, toda esa porquería. Además,
apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista. No se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar. Lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí. Então, padre, Aí ele fala até em espanhol, né? O senhor pode até... Você ouviu aí, padre? Ouviu o áudio? Eu ouvi que vocês tinham me mandado. Mas então, ele faz uma denúncia contra o arcebispo de Buenos Aires escolhido pelo Francisco. Ele acusa esse arcebispo de ser gay, né, homossexual, e também de ser a favor do terrorismo, do kirchnerismo, né, do comunismo, né, e são essas pessoas, né, tanto esse arcebispo quanto o Chucho, né, que escreveu um livro, né, a cura é a arte de beijar, né, onde nesse livro a palavra beijo aparece mais de 300 vezes e a palavra sexo mais de 30, e enquanto isso a palavra céu, Jesus, Nossa Senhora não aparece nem 10 vezes. Aí, Marcel, eu convido um verdadeiro católico que queira realmente agradar a Deus e leia a Casti Connubii. Não falando do matrimônio, falando dos atos matrimoniais, de toda a relação que pode haver no matrimônio. Você pode dar para uma criança de 5 anos, de 8, de 10, de 20, uma pessoa de 20, sem ela ficar com vergonha de nada, enquanto a castidade. E aí, como você vê justamente pelos frutos saídos de uma verdadeira igreja encíclica como essa, e você vê o fruto saído de uma falsa igreja. Agora, como é que o Papa, como é que Francisco, né, ele indica, né, uma pessoa afeminada, né, que é possivelmente homossexual, para o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né, que é o antigo Santo Ofício, né, e ele... Mudado por Paulo VI também. Pois é, e você vê que tem um vídeo aí também de uma freira modernista. Só tá o áudio também. Falando que esse Francisco Bergoglio, ele é um papa pró-LGBT. E ele ela justifica isso pela nomeação desse cardeal ao dicastério mais importante da igreja, da nova igreja, né, no caso, que é o pela doutrina da fé, né? A nome é justamente um afeminado homossexual para esse cargo acho que é o mais importante, porque esse cargo ele foi também, o Ratzinger também, ele foi prefeito também da Congregação da Doutrina da Fé. Então é um cargo muito importante dentro do Vaticano. Deixa ele botar, vai botar ali, Marcel, bota aí, Arthur. Entonces tú estarías a favor de que los gays se casaran por la iglesia. Estaría a favor de que se pudieran casar por la iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Porque el Papa Francisco dice que no es pecado, pero no puedes tener relaciones. Entonces tampoco nos lo ha dicho el Papa. Yo creo que la iglesia no las acepta. O sea que, vamos a ver. Yo creo que el Papa Francisco está en una actitud de diálogo, de acogida, de apertura, y yo creo que ha dado pasos que nunca se habían dado hasta ahora. El Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, les está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. ¿Tú crees que si Kiko Hernández tiene sexo con Fran Antón, cometerá pecado? Para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, ¿quieres que te diga? Ellos no tienen el voto de castidad que tengo yo. Você viu? No dicastérios mais importantes tem uma pessoa que é um gay, né? E o interessante é que ela fala justamente o que o padre falou ali, né? A questão do diálogo, né? Enfatizando o diálogo, né? Exatamente. E aí você vê em tudo isso o que eu falava do fruto de duas igrejas. Porque, de fato, Paulo VI diz, nasceu uma nova igreja, uma igreja conciliar, igreja do culto ao homem. E você vê os frutos que são totalmente para o homem, totalmente em contra de toda a história da igreja, e outros
de uma igreja até 1958 com Pio XII, que somente dá frutos santos. E aí você vê nas frases dela, querendo justificar o amor, ou seja, é o Papa do amor. E foi uma das coisas que eu comentei com o Marcel, no Gênesis, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, coloca o homem para a mulher e a mulher para o homem, e daí justamente sai a origem do matrimônio quanto lei natural. Uhum. E o fim do matrimônio, qual é? Já seja na lei natural, já seja enquanto um sacramento, ou seja, um matrimônio na ordem natural elevado como sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, já seja qual dos dois. O fim do matrimônio é a procriação e a educação desse fruto que sai do matrimônio. E aí você vê essas pessoas justificando e tentando fazer um matrimônio entre pessoas degeneradas, e não pode existir isso porque essas pessoas não podem fabricar o fruto de santidade que pode sair de um verdadeiro matrimônio. Uhum. E ela mesmo sendo perguntada no áudio o que a senhora acha, e ela alega, como dizendo o que eu posso dizer, ou seja, eu tenho voto de castidade. E está erradíssimo, porque você não tem que ser casto só porque tem o voto de castidade. E ademais não é só um pecado simples em contra a castidade, em contra a natureza. É um pecado em contra a natureza. Sim. Ela justifica, tipo assim, eu tenho voto de castidade, mas... não tem nenhuma justificativa. Isso aí está condenado. Não, eu não sou porque eu tenho o voto de castidade, né? Se ela não tivesse o voto de castidade, então ela tá dizendo que ela seria, sei lá, lésbica, não sei. Né? Situação, que não justifica, nada do que eles falem justifica, porque isso vai contra os mandamentos da igreja, de Deus, vai contra a história da igreja, contra a história sagrada, porque de fato Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus por causa desses pecados. Agora ela diz que existe um gay, né, um cardeal gay, que preside lá a congregação, que é provavelmente, que ela falou que é a mais importante, deve ser essa, e ela diz isso porque dizem que ela é amiga desse cardeal Chúcio Fernandes, então ela tem autoridade para dizer isso, né? E sim. Sem falar que ele é uma pessoa afeminada, né? Que faz a gente desconfiar mais ainda. Né? É que justamente o meu ver, e eu acho que também de todo um padre que queira seguir a religião católica de maneira verídica, é ver isso é outra igreja, é uma seita. Você já não deveria nem escandalizar a gente, porque a gente sabe que só pode sair fruto de perdição de lá. Não pode sair fruto de santidade, onde a cabeça é a mais perversa, a cabeça é uma cobra. Infelizmente, muitos seminaristas, né, que tinham tendências homossexuais, né, que procuravam por isso, por essa tendência, né, achavam assim, já que eu não gosto do sexo oposto, então quer dizer que eu tenho que ser padre, né? Muitos desses procuraram os seminários já estavam infiltrados, né, com esses psicólogos mais modernistas, esquerdistas, e inseriram essas pessoas, né, dentro dos seminários, e eu acho que é aí que começou mesmo. Na verdade, a destruição da igreja, né, a infiltração começou nos seminários, né? Se a gente for parar a pensar, foi dentro dos seminários que tudo começou, né? É como disse o Papa Pio XII, os inimigos não estão lá fora, estão aqui dentro. Dentro da igreja. Pois é. Dentro da igreja. E é importante enfatizar isso, que a igreja foi eclipsada, mas não destruída, porque de fato as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em contra da igreja. O estabelecimento da nova igreja. Se a gente for fazer a analogia uma igreja eclipsada, o eclipse o que é? É a lua quando cobre o sol, verdade? Uhum. Sim. Isso dura alguns instantes, né? Isso. Mas o sol não deixa de existir, nem deixa de esquentar. Uhum. Do mesmo jeito a igreja católica. A igreja sempre vai estar até a consumação dos séculos. Eu vejo que a igreja vai passar pelo mesmo caminho que Cristo passou, né? Exatamente. Cristo, ele morreu, né? Cristo morreu.
Mas não quer dizer que Cristo esteja morto, né? Cristo morreu, porém, Cristo ressuscitou. Então a igreja está como se aparentemente estivesse morta, né? Visualmente falando, assim, pela nossa percepção material, a igreja parece que está morta, mas ela não está morta, né? Não, assim como o sol permanece ali, ainda que não apareça. É verdade. Teve um irmão na fé que até faz analogia, né? A igreja está vivendo o sábado santo. De certa forma, sim. Aquela expectativa, né, dos apóstolos que achavam que Cristo tinha morrido e acabou ali. Ficaram acuados um pouco ali, meio perdidos, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, exatamente. Por isso a importância, e eu acho que mais ou menos para a gente ir finalizando, a importância de a gente se... A gente fala se aferrar, fala, né? Fala o quê? Se aferrar em uma coisa, a gente fala assim? Não. Como é que a gente fala? Se agarrar. Se agarrar. Obrigado. Desculpa aí, é que faz tempo que não. Tempo que o senhor não tem se agarrar, português. Exatamente. É importante a gente se agarrar no magistério da igreja, já seja... porque tem gente também que pensa, o magistério extraordinário da igreja, somente quando o Papa fala de maneira infalível. Não, o Papa, o seu ofício é de pastor. Quando fala ex cátedra, quer dizer ex officio. O seu ofício é levar as pessoas, os católicos, ao céu. Esse é o objetivo, ele não pode falhar nisso. Então, o meu conselho final é para que a gente, ou seja, se agarre no magistério da igreja, ou seja, até Pio XII seguir tudo o que foi feito, e até aí, sem inventar nada. O problema que muitas vezes a gente tem hoje no meio é que tem gente querendo inventar a mesma coisa que eles tentaram, Schumann, Boyer, Montini. Não tem que inventar nada, a gente tem que se agarrar ao magistério da igreja, o que os papas falavam nas encíclicas, nas suas alocuções. E se a gente tiver aí agarrado nisso, a gente pode tratar de alguma maneira, se a gente pode falar assim, de não ser do número que foi tirado o pastor e as ovelhas se dispersaram. Porque se a gente tiver agarrado nesse magistério, a gente vai estar unido a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, padre. Muito obrigado aí pela participação, né? Disponibilizar um tempo aí para estar aqui com a gente. Ô padre, a gente queria já convidá-lo para estar conosco mais vezes, né? Com certeza. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, foi muito boa a vossa explicação aí, tudo que foi colocado acerca da liturgia, dessa crise que estamos vivendo. Então já deixo o convite aqui para que o senhor volte no nosso canal. Quero agradecer também que o senhor, acho que foi o primeiro canal que o senhor apareceu, né? Que o senhor agora... Exatamente. O senhor ainda era um desconhecido, assim, pelo menos como padre, né? O senhor se ordenou o senhor foi ordenado ano passado, mas damos graças a Deus por isso. E também o senhor vai vir no Brasil em breve, né? Acho que nesse ano, ano que vem, no início do ano que vem, né? Em janeiro. Primeiro eu quero agradecer aos senhores pelo convite e também pelos próximos. E a minha, em teoria, a ideia é em janeiro. Eu estaria indo em Fortaleza, seria o meu primeiro destino. Depois Brasília, Guarapuava, no Paraná, Blumenau, em Santa Catarina. Depois eu estaria indo para casa. A minha casa fica em Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. Supostamente tem uns fiéis em Porto Alegre. Se tiver, vamos ver como é que a gente faz. E depois eu já estaria voltando já para a Argentina. Com passagem... Aí Juí, no Rio Grande do Sul, que fica de passagem para a Argentina, fica um caminho meio próximo e tem fiéis lá. Vai ser sua primeira missão, digamos, internacional? Vai ser a primeira missão internacional e com muito orgulho de ser no meu país. Pena que o senhor não vem em Volta Redonda, né? Não vai vir em Volta Redonda. Essa vez ainda não, mas se Deus quiser a gente vai ter a honra de se conhecer pessoalmente. Mas o padre Gabriel vai vir aqui, né, em dezembro, né? Em dezembro. Aí acho que vai mais ou menos por isso que o senhor dessa vez não virá, mas na próxima com certeza. Mas é isso aí, padre, sua bênção e mais uma vez obrigado aí. E até a próxima, até o próximo podcast aí. Vamos ver se a gente trabalha outros temas aí para pro pessoal aí, tá bom, padre? Obrigadão aí, fique com Deus. Salve Maria. Com Deus, salve Maria, padre. Muito obrigado, salve Maria e Deus abençoe. Obrigado. Então é isso, né, Marcel? Por hoje...
É isso aí, Leonardo. Pedir o pessoal aí para continuar se inscrevendo no canal, né? Ativar o sininho, compartilhar aí nas redes aí. O nosso canal tem crescido graças a vocês, graças a Deus, logicamente, em primeiro lugar. E é isso aí. Salve Maria a todos e fiquem todos com Deus. Salve Maria, pessoal. Até a próxima. Maria.